No último dia 8 de setembro recebemos uma notícia triste de vários jornais e mídias sociais. Acabava de falecer a Rainha Elizabeth II. Considerada por muitos como a rainha mais longeva da história britânica, o seu reinado durou cerca de 70 anos. Mas você sabe quem foi a Rainha Elizabeth II? Olá, o meu nome é Wellison Simões e seja bem-vindo ao canal Fatos Inexplicáveis. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre quem foi a Rainha Elizabeth II. Então fica aí que depois da vinheta eu te conto. Nascimento de uma rainha. Elizabeth Alexandra Mary, nascida em 21 de abril de 1926 na cidade de Londres. Nascia finalmente a Rainha Elizabeth, filha de Albert Frederick Arthur George, conhecido também como o Jorge VI ou Rei Jorge VI, ou também como era conhecido antes do seu reinado, Duque de York, e sua mãe, Lady Elizabeth Boris de Lyon, também conhecida como Duquesa de York. No momento de seu nascimento, Elizabeth era a terceira na sucessão do trono, ficando atrás somente de seu tio Edward e de seu pai, pois nesse momento a coroa ainda estava em posse de seu avô, o rei Jorge V. A possibilidade dela assumir o trono era sim possível, porém pouco provável. Porém, em 1936, o seu avô acaba falecendo e quem assume o trono é o seu tio Edward, vindo se tornar posteriormente o rei Edward III, mas que antes mesmo de completar um ano de reinado acabou abdicando do trono para se casar com uma americana. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui todo o programa aqui pra falar sobre isso aí, porque tu é um cara, tu é um mito. Então, em dezembro de 1936, ou seja, no mesmo ano que o rei Edward III assumiu e abdicou do trono, assume então o pai de Elizabeth, como George VI, o rei George VI. E pela primeira vez, aos 10 anos de idade, Elizabeth se torna a primeira na linha de sucessão ao trono. Mas antes de continuarmos o vídeo, deixe o seu like se você gostou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Elizabeth na Segunda Guerra Mundial. Em boa parte dos anos que ocorria a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth acabou residindo no castelo de Windsor. Somente em 1945 foi que Elizabeth realmente acabou participando ali da Segunda Guerra Mundial. Ela fez parte de um grupo chamado Auxiliary Territorial Service, ou Serviço Auxiliar Territorial, um grupamento formado somente por mulheres, que serviam como voluntários para diversas funções dentro do exército britânico. Nesse período que ela esteve nesse grupamento, ela foi treinada para ser mecânica e motorista, e nesse momento da sua vida ela tinha apenas 19 anos de idade. Casamento. Elizabeth casou-se em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Dinamarca e da Grécia. Mas os dois haviam se conhecido anos antes, em 1939, quando Elizabeth tinha apenas 13 anos de idade. Depois desse encontro, Elizabeth acabou mencionando para toda a família que estava apaixonada por Philip. Foi então que os dois começaram a trocar cartas nesse período. Um fato importante que provavelmente você não sabia sobre a Rainha Elizabeth e o seu amor da sua vida, que é o Philip, é que os dois eram parentes. Sim, meus amigos, eles eram primos de segundo grau. Ela ficou noiva em julho de 1947, que acabaram se casando na abadia de Westminster, em Londres. Outro fato importante sobre o grande amor da Rainha Elizabeth é que o Philip, no caso, ele teve que abdicar dos seus títulos para se casar com a Rainha Elizabeth. Ou seja, ele teve que deixar de ser príncipe da Dinamarca e da Grécia na época. Ao longo de sua vida, a Elizabeth e o príncipe Philip, tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. A união durou cerca de 73 anos e acabou se encerrando com o falecimento de Philip em abril de 2021. Para quem não sabe, nesse momento a gente estava naquela situação de pandemia ainda. O início do reinado. Elizabeth se tornou rainha do Reino Unido em 6 de fevereiro de 1952, aos 20 anos de idade. No mesmo dia em que seu pai, o rei George VI, acabou falecendo em decorrência de um câncer de pulmão.
Os preparativos para a coroação durou cerca de um ano. Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido em 1953, tornando-se então Rainha Elizabeth II. Outro fato que provavelmente você não sabia da história da Rainha Elizabeth é que sua coroação foi a primeira televisionada no mundo. Memes. A Rainha Elizabeth II era tão conhecida no mundo que as pessoas começaram a criar memes em relação à sua longa vida. Alguns muito engraçados, como por exemplo, dela estar antes mesmo da origem do universo. E outros variados que com certeza você vai se divertir se você ver. Mas todo mundo sabe que isso era uma forma de demonstrar carinho e respeito de forma descontraída com a rainha. Teorias da conspiração. O que não falta no mundo é teorias da conspiração envolvendo a Rainha Elizabeth II. Uma das mais estranhas, sem dúvidas, é a que diz que ela é uma reptiliana, uma espécie alienígena de répteis humanoides capazes de se camuflar no meio da humanidade. Outra teoria muito difundida no mundo é em relação aos acontecimentos que aconteceu com a princesa Diana. A mulher mais famosa do mundo morre tragicamente, do jeito que viveu nos últimos anos, caçada por jornalistas em busca de fotos sensacionais. Uma colisão violenta, fatal. Parecia mais uma das famosas correrias da princesa, fugindo dos fotógrafos motoqueiros. Mas a Mercedes azul de Diana jamais sairia deste túnel à beira do rio Sena. Muitos dizem que ela teve envolvimento nesse acontecimento, nesse acidente que aconteceu com a princesa Diana. Ainda bem que são somente teorias da conspiração e todas elas já foram desmentidas. Fim do reinado. Como já mencionado, no dia 8 de setembro de 2022 faleceu a rainha, então teve o fim do seu reinado. Logo após isso, alguém teria que assumir o reinado. E quem assume o reinado é o seu filho, aos 73 anos, Charles, tornando-se o rei Charles III. A coroação de Charles acabou causando alterações na linha sucessória do trono britânico, tornando, portanto, o príncipe William o primeiro na linha sucessória do trono britânico nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.